Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estômago, algumas relações aí da osteopatia, das terapias manuais de uma maneira geral, falar um pouquinho sobre o Barral, falar um pouquinho sobre a reabilitação neuromeningia, a terapia manual funcional também, e tudo que envolve essa estrutura tão importante. Essa é uma aula piloto, é o nosso primeiro encontro, um primeiro modelo aí que a gente pode amadurecer ao longo do tempo, conforme as necessidades que forem surgindo. Enfim, vou falar sobre o estômago, alguns aspectos de anatomia, vascularização, a inervação, algumas relações importantes com outras vísceras e algumas observações clínicas que a gente vê no dia a dia do consultório também e algumas possibilidades de tratamento para essa estrutura. Bom, algumas considerações anatômicas. Na literatura é descrito como a parte expandida do trato digestório, que reside aí entre o esôfago e o intestino delgado. O estômago é especializado principalmente para o acúmulo do alimento ingerido. Então, uma pequena divergência. Alguns professores falam que ele faz parte da digestão química, e outros que isso não é tão importante, embora exista, e que a digestão de fato mesmo começa a partir do duodeno. Mas enfim, ele prepara química e mecanicamente o alimento recebido para fazer essa digestão e preparar para a passagem para o duodeno. Ou seja, ele mistura os alimentos e atua como um reservatório. Como é um órgão oco, ele acaba mudando muito o formato e as dimensões, dependendo do biotipo da pessoa, e ele tem uma capacidade de expansão muito grande, então ele pode conter aí em seu limite máximo entre 2 a 3 litros de alimento. Então isso pode ser verificado na palpação, tem algumas relações também com outras situações específicas, hoje muito comum algumas cirurgias para essa estrutura, e também a pitose, que vai acontecendo no decorrer dos anos. Ocorre principalmente nas pessoas com mais idade ou com alguma disfunção específica de ordem crônica. Sobre a estrutura normal propriamente dita, eu tenho a cárdia, que fica no finalzinho do esôfago, que seria a boca, do estômago. Eu tenho o fundo, que fica projetado superiormente. Do lado dele eu tenho a grande curvatura, curvatura maior. E lá embaixo eu tenho o antro pilórico, o canal pilórico, piloro propriamente dito, a curvatura menor no bordo medial, aproximadamente uns 2 a 3 dedos aí da linha média, e novamente a cárdia. Ele inicia, para ter um aspecto topográfico aí mais fácil, mais ou menos na altura de T5 a T6, e ele se estende aproximadamente até a altura da cicatriz umbilical. Então, região do antro pilórico e a parte inferior do corpo pode ser palpável ali naquela região da linha da cicatriz umbilical. Essa imagem é um esqueminha só, mostrando o esôfago, a cárdia, a incisura cardíaca ou o ângulo de His, também tem algumas relações com a hérnia de hiato. O fundo, essa parte superior, o corpo, a curvatura maior, o antro pilórico, canal pilórico, o piloro propriamente dito, o duodeno, que em algumas literaturas é escrito nessa parte como D1, que seria a primeira parte do duodeno, a incisura angular, que é praticamente a divisão aí entre o antro pilórico e o canal pilórico, e a curvatura menor. Esqueminha didático só para facilitar a visualização dessa estrutura. Essa imagem eu já acho mais interessante. Algumas pessoas acreditam que o estômago fica muito anterior, está muito exposto, mas na verdade o terço proximal dele é coberto pelo lóbulo do fígado. Então tem parte do lóbulo que deita praticamente sobre o estômago, próximo ali às últimas costelas. Então ele é circundado aí pelo fígado, pelo pâncreas, pelo baço, e tem algumas relações importantes
com o rim também, principalmente o rim esquerdo. Então essas estruturas elas vão tocando e vão causando algumas impressões. Então o estômago, de uma certa forma, leva algumas marcas dos órgãos que moram ao redor deles. E aqui eu já queria já salientar um ponto importante de uma ligação, vamos falar assim, direta, que é o aumento menor ou ligamento hepatogástrico, hepatocólico, várias formas de descrever esse ligamento aí. Então é possível que uma estrutura interfira mecânica, né, e diretamente sobre as estruturas adjacentes. Então o próprio peritônio também tem uma relação importante. O fígado, que é um órgão grande, um órgão denso, também tem relação. O pâncreas, que é um órgão extremamente sensível, fica posicionado posteriormente. Então, uma estrutura acaba interferindo na vida da outra. Lógico, tem as relações químicas, as relações metabólicas, as relações vasculares e tudo mais, mas também é um fato ser considerado as restrições de ordem mecânica, as disfunções de ordem mecânica, que não chega a ser uma patologia propriamente dito, mas que a gente sabe que notoriamente interfere na vida clínica, né, e pode causar uma infinidade de outros sintomas, até culminar de fato em uma patologia. Mas vamos seguindo. As conexões, né, dos ligamentos. Quando você vai palpando, você ao longo do tempo vai conseguindo observar que existem algumas restrições, é como se a víscera estivesse te puxando, e normalmente quem faz esse trabalho de arrastar são esses ligamentos. Barral descreve isso como articulações. Então, articulações viscerais. Então, como um órgão se relaciona com o outro. Estou falando de motilidade ainda, seria uma restrição mecânica, de mobilidade. Você puxa e ele não vai. Então, por exemplo, eu tenho um ligamento gastrofrênico, seria a ligação direta aí do estômago com o diafragma. O ligamento gastroesplânico, direção com o baço. O aumento maior, que praticamente abraça toda a parte inferior, que pega ali o cólon transverso, que pega a flexura gástrica, que pega o cólon descendente também, e o aumento menor, que pode até ser subdividido em duas relações: o hepatogástrico, certo, com relação direta com o fígado, e hepatoduodenal, que ele tem uma ramificação que vai ali para o duodeno, e tem algumas relações também ali com a vesícula, que ele faz um certo ângulo ali, que tem um certo direcionamento de maneira ascendente, projetando para o duodeno e também de uma certa forma interferindo ali na vida da vesícula também, que passa bem próximo dessa estrutura. Só uma outra projeção topográfica, imaginando um paciente em decúbito dorsal, com a pelve mais inferior, o dorso apoiado, né, na maca posteriormente, o tórax de maneira mais ascendente e a porção anterior, que é onde a gente realiza o toque no abdômen. Então, alguns professores relatam isso, seria uma profundidade de 15 a 20%. Então, não é um toque muito profundo, é um toque superficial, é um toque mais delicado. Você não pode entrar diretamente nessa víscera, porque isso causa um certo desconforto, principalmente se a pessoa tiver outras situações, outras patologias associadas. Então, uma pessoa que está com o abdômen muito inchado, uma pessoa que tem gastrite, uma pessoa que tem refluxo, uma hernia de hiato. Então, essas situações, não só essas, né, mas em âmbitos gerais, toques mais sutis. Existe até uma certa controvérsia, uma certa disparidade. Alguns professores têm a mão um pouco mais pesada para isso, eles fazem uma avaliação mecânica mesmo, palpa, segura a víscera, move de um lado para o outro. Outros, uma abordagem um pouco mais sutil, quem vem da terapia crânio-sacral, quem vem de outras terapias mais suaves, aborda com toques mais sutis, vai mais pelo trabalho da motilidade, por assim dizer. E eu gosto muito da conduta do RNM, né, que o Dean comenta conosco. Você colocar a mão de acordo com a resistência do tecido, então nem mais e nem menos. Então procurar aí um ponto de equilíbrio, um ponto que você se sinta confortável, um ponto que gere um pouco de conforto também para o paciente, para que possa aceitar esse toque da melhor maneira possível. Esse esquema a gente pode adotar também para o estudo de outras estruturas também, da forma como tocar e o que fazer
com essa estrutura específica de estudo, mas a gente pode ir correlacionando com outras coisas e à medida que a gente tiver mais material a gente vai fechando, né, essas arestas e vai ligando esses pontos. Mas no primeiro momento acredito que seja importante revisar essa parte cartesiana, né, essa parte clássica mesmo, para ter algumas referências no futuro. Uma foto que eu gosto bastante, uma foto já com o abdômen um pouco mais completo. Aí nós temos o aumento menor, nós temos o esôfago, nós temos a cárdia, nós temos o fundo, nós temos o baço aqui projetado mais lateral e posteriormente, a flexura gástrica, cólon transverso, cólon descendente, o canal pilórico, o piloro, a parte de D1 e já início aqui de D2, a vesícula e o fígado em toda a sua projeção e a divisão aqui do ligamento falciforme, certo? Então um abdômen bem completo. E o que acontece com o estômago? O estômago é um saco, né? Ele é oco, então ele pode sofrer as tensões de todas essas estruturas que eu acabei de comentar. Então ele pode tracionar aí no sentido do fígado via aumento menor, também para o lado da vesícula, ele pode tracionar para o lado do duodeno, da própria continuação do tecido ali, pode tracionar de maneira descendente, acompanhando o movimento do cólon transverso ou o cólon descendente, e superiormente também tem várias patologias associadas aí, problemas do esôfago, problemas de refluxo, problemas de hérnias de hiato, pela disparidade de pressão entre essas cavidades aí, e o próprio diafragma também pode interferir mecanicamente nessa estrutura. Agora uma imagem já rebatendo o estômago que mora, né, posteriormente. Então eu tenho o pâncreas, uma estrutura muito sensível, um órgão muito delicado, tomar bastante cuidado com ele nesse sentido. Alguns professores que eu tive acesso foram veementes, assim, condenaram veemente toques muito profundos nessa estrutura pela quantidade de dano que causa. Eu tenho um baço que praticamente fica deitado posteriormente. Eu tenho o duodeno, né, a primeira porção, a segunda, a terceira, que é mais transversal, e a quarta porção aqui. Algumas relações aqui já vasculares mais importantes, a artéria hepática que passa ali atrás, o tronco celíaco, a artéria esplênica também, a artéria gástrica. Então são as estruturas que envolvem. Então existem muitas relações peritoneais e retroperitoneais. Então dependendo da disfunção você pode perceber que tem um pouco mais de resistência para você conseguir chegar de fato na estrutura, justamente por tensões de vísceras que às vezes estão mais profundas. No caso aqui não aparece tanto, mas até o próprio rim também ele interfere. Então às vezes você ausculta ali e pensa que é um estômago e às vezes é um rim. Então muito importante correlacionar com sintomas clínicos, fazer os testes de mobilidade e de uma certa forma assim, sentir. Você tem que se dar a oportunidade de sentir para tentar ir discriminando os pontos exatos a serem tratados. Essa é uma outra disparidade também. Algumas linhas falam que você não precisa ser tão pontual, você vai tratar uma região justamente pela complexidade de discriminar uma estrutura da outra. Mas outras abordagens, o próprio Dean, o Marcial, a própria linha da escola da osteopatia clássica, de uma maneira geral, pontua que quanto mais específico você conseguir ser, ou quanto mais próximo do ponto que realmente seja necessário tratar você conseguir chegar, a sua técnica vai ser mais eficiente. Então, até alguns colegas têm prezado um pouco mais isso. Às vezes você faz 2 ou 3 técnicas somente, e isso isso já é o suficiente para estimular os princípios de correção de uma maneira mais efetiva. Às vezes ficar mexendo em muita coisa é uma quantidade muito grande de informação e acaba não gerando o efeito necessário. Então não é, vamos falar assim, dar tiro para todo lado, procurar ser um pouco mais pontual, mas isso é uma coisa que a gente pode ir aprimorando aqui, né, amadurecendo essa ideia aqui dentro do grupo também. Esse espaço foi criado justamente
para isso, para ver como cada um aborda, o que é mais eficiente, o que é menos eficiente, o que você julga mais interessante numa avaliação, quais correlações que surgem a partir disso, baseado, claro, na anatomia, na fisiologia, na biomecânica, que são os pilares básicos aí de praticamente todas as terapias que envolvem a mão. As impressões, né, que eu havia comentado agora há pouco, então essas são as áreas onde ficam marcados, onde os órgãos vão deitando em cima do estômago, por assim dizer. Então eu tenho a superfície hepática, eu tenho parte do esôfago, eu tenho a parte frênica, que é um pouco mais superior, eu tenho a superfície epigástrica, isso olhando anteriormente. Posteriormente eu tenho o baço, que o estômago é praticamente deitado em cima dele, eu tenho uma impressão renal também, suprarrenal, que o rim também tem relação importante, o pâncreas, que a cabeça dele praticamente abraça ali parte do duodeno e está muito próximo ali do piloro e corre por trás do estômago, e o mesocólon, né, o cólon transverso, que também tem relação importante aqui, e o cólon descendente também, que de uma certa forma toca lateralmente ali, tem relações importantes mecânicas em relação ao estômago. Uma outra projeção já que envolve um pouco mais a questão arterial. Então, se você tiver ali uma restrição na altura do tronco celíaco, você pode ter assim, várias disfunções associadas, porque tudo praticamente passa por ali. Então você pode ter uma disfunção no fígado, pode ter uma disfunção no estômago, pode ter uma disfunção renal, pode ter uma disfunção mais para baixo, intestinal, e por aí vai, porque é um ramo que desce até lá embaixo. Então bloqueios, por exemplo, de T12, L1, de T10, T11 podem gerar alterações vasculares importantes, que podem gerar alterações mecânicas importantes sobre as estruturas viscerais. E o oposto também é verdadeiro. Então, um fígado em disfunção pode gerar uma disfunção vertebral, pode gerar uma rotação. O estômago da mesma forma, o intestino da mesma forma. Tanto que eu correlaciono muito e tenho observado bastante que as disfunções intestinais, elas estão também relacionadas aos problemas de hérnias de disco na região lombar, né, inferior, problemas sacrais, problemas na sacroiliaca. Então, tudo isso vai correlacionando. Então, existe uma capacidade muito grande de adaptação das vísceras, mas essas vísceras também têm uma certa força para puxar também a coluna e gerar alterações em nível vascular, em nível neurológico, que às vezes a gente não consegue fechar muito bem. Então é o tipo de paciente que chega para a gente com um punhado de coisa, mas nada fecha. Olha, eu tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo, eu tenho um pouquinho daquilo outro, eu tomo 1000 medicamentos, mas parece que eu ainda não consigo ainda engrenar num tratamento. E às vezes com um toque a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes que nos procuram. Adiante. Relações vasculares, a relação talvez mais importante seja do tronco, né, do plexo celíaco de uma maneira geral, e da artéria gástrica esquerda, que vai fazer a vascularização principal aí dessa região. Só enfatizar um pouco mais, a artéria gástrica esquerda e a artéria esplênica também, todas saindo aqui do tronco celíaco. Outras ramificações a gente pode aprofundar, mas praticamente tudo ali grudado na aorta, e a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, fazer outras correlações aí com o coração, fazer algumas relações aí até com o próprio RNM, que aborda bastante esses aspectos aí de reequilíbrio como um todo, que é a ideia também da osteopatia de uma maneira geral. Mais uma foto já mostrando a vascularização, a artéria esplênica, que vai até o baço, lá atrás, a artéria gástrica esquerda, que faz toda essa vascularização do bordo, né, medial, da curvatura menor. Uma outra imagem um pouco mais limpa, a artéria gastro-mental também, super importante, mas já vê um ramo da artéria hepática comum, que desce e vasculariza todo o bordo ali, a curvatura maior. E as questões aqui
de retorno venoso. Então eu tenho a veia mesentérica superior, a veia gastro-omental, a veia esplênica, que fica lá atrás e vem drenando tudo isso aqui, a gastro-omental aqui embaixo, mesentérica, e o sistema porta. Então o sistema porta aí como um ponto-chave, onde desemboca tudo isso e entra novamente no fígado para retornar para o sistema, né, de uma maneira um pouco mais tranquila. Ponto também de bastante congestão. A gente tem observado alguns pacientes com bastante dor e às vezes a congestão é de ordem vascular. Então muita atenção a problemas vasculares, aterosclerose, problemas de hipertensão, pessoas com idade mais avançada, onde tem um abaulamento, onde a gente tem uma perda da flexibilidade vascular também. E é um ponto que eu também gostaria de estudar no futuro, que é essa questão das manipulações específicas sobre artérias. Existem cursos específicos para isso, mas eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que ir só dando uma repaginada e refrescando algumas referências anatômicas aí para conseguir fazer uma manipulação mais efetiva, certo? E felizmente agora a parte da inervação. Todo mundo, vamos falar assim, fala do vago, acho que é o sistema mais fácil de memorizar, que é a inervação parasimpática, e a simpática aí são os níveis de T6 a T9, algumas literaturas de T6 a T10, principalmente vindo dos nervos hispânicos maior e menor. Então vai tudo para o plexo celíaco ali e praticamente dali vai ramificando os braços, né, e vão ramificando para o estômago de uma maneira geral. Entra nesse aspecto aí as manipulações cranianas, eu gosto bastante das liberações do vago, algumas manipulações sobre essas vértebras específicas, e já fica aí de uma certa forma o endereço de vértebras que podem estar em disfunção por conta do estômago. Então se você tem disfunções de T6 a T10, você pode ter o estômago envolvido. Praticamente nessa região de T6 a T10 você vai ter praticamente todo o envolvimento aí de um quadrante da cicatriz umbilical para cima, vai ser inervado praticamente por esse segmento. Então muito cuidado, vai só juntando as peças na sua ausculta, que provavelmente você vai chegar com um pouco mais de facilidade, vai conseguir pontuar um pouco mais esses pontos. Algumas considerações clínicas que eu gostaria de abordar são que o estômago ele sofre fortes influências de forças conflitantes. Então eu tenho um tórax que é uma pressão totalmente negativa e um abdômen que é uma pressão positiva. Então se eu tenho uma disfunção pulmonar importante, uma pessoa que foi fumante, uma pessoa que tem asma, uma pessoa que teve um enfisema, tumores e tudo mais, pode gerar um aumento desproporcional de pressão. Isso pode gerar uma certa diminuição da mobilidade e da motilidade também do estômago em si. Então, problemas aí de aumento da pressão torácica. Então, o estômago pode subir além do normal, então teria uma hérnia de hiato, problemas com refluxo, que a válvula não funciona muito bem, problemas metabólicos também que podem interferir, intolerância para algumas coisas. Então, o estômago ele é muito sensível, certo? Então é uma válvula de uma certa forma de escape. Se alguma coisa não cai bem, é a primeira estrutura que vai tentar jogar para fora, por assim dizer. Uma outra situação também que a pressão interfere, intestino muito constipado, intestino muito pesado, intestino não funciona muito bem, ele pode arrastar o estômago para baixo, pode gerar uma certa diminuição da mobilidade também. A pessoa que tem dificuldade para fazer a digestão ou come muito rápido também sofre um pouquinho com isso. Então essa disparidade de pressão faz com que não funcione muito bem, perde um pouco de movimento, o diafragma não funciona muito bem, não massageia essas vísceras, então pode começar a travar, e se não for tratado pode gerar um problema mais crônico e depois provavelmente uma patologia propriamente dita. Um outro aspecto que foi bem abordado é um público muito grande, são 15,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos que usam medicamento para o estômago. Então, será que a gente não poderia ajudar essas pessoas? Será que se a gente conseguir melhorar a mobilidade, a motilidade, diminuir essas tensões desses ligamentos que ficam ao redor desse estômago, a gente poderia melhorar a função? Acho que essa é a ideia principal. Então, tem bastante campo para a gente atuar, mas às vezes por não saber
de uma certa forma, ler esses sinais, a gente acaba negligenciando alguns aspectos também. Sobre a técnica em si, para quem teve a oportunidade de fazer o RNM, eu acredito que você vai conseguir manipular o estômago ou vai ajudá-lo bastante com as técnicas do RNM1, com as liberações lá em cima do vago, com o CV4, para ajudar de uma certa forma a regularizar o sistema nervoso autônomo, e as técnicas do tórax também, que podem ajudar a diminuir bastante a pressão, melhorar a questão de vascularização. Então acredito que pode diminuir o excesso de esforço ou fazer com que chegue com um pouco mais de facilidade toda a vascularização, melhora o equilíbrio do sistema linfático, sistema vascular, e vai procurando cercar de todas as formas essa estrutura. E algumas manipulações específicas aí da escola do Barral ou da osteopatia visceral, dependendo da formação, que você consegue pontuar um pouco mais. Então isso eu gostaria de deixar muito assim específico para um futuro encontro presencial, justamente pela necessidade de pontuar algumas coisas. Também acho que até de uma certa forma é antiético, né? Eu não pretendo postar vídeos sobre técnicas específicas. Eu acho que isso pode dar algum problema, também a gente tira um pouco da credibilidade nesse aspecto. Então isso, o grupo é para você aproveitar o que você tem tudo e tentar aprimorar e a gente expandir novas possibilidades. A técnica em si, se for pontual, a gente pode colocar no momento específico de um encontro presencial para discutir, para treinar, para ver, olha, tá certo, não tá, a escuta chega, não chega, o que seria interessante, o que dá para melhorar, o que a gente pode se ajudar nesse sentido. E eu acredito que seja basicamente isso. Eu espero que vocês gostem, espero que possa ser útil aí para vocês, e a partir desse primeiro encontro a gente pode ir evoluindo e abordando outros aspectos aí, visando atender às necessidades de cada um, e que no futuro próximo, claro, a gente possa ajudar a quantidade maior de pessoas, que eu acho que o objetivo maior de estarmos aqui, estarmos estudando, estarmos tentando de uma certa forma melhorar para poder ajudar a quem nos procura. Tá ok? Um forte abraço a todos e eu aguardo um feedback de vocês. Tudo de bom. Até.